se o campo é uniforme, o número de linhas de força que entram na superfície fazem o quê? Saem da superfície. O número de linhas de força que entra é igual ao número de linhas de força que sai. Portanto, o fluxo líquido é zero. Para o fluxo não ser zero através de S, o que precisaria ter aqui dentro? O que precisaria ter dentro desse cilindro para eu ter linhas de força líquidas entrando ou saindo da superfície? Uma carga. Não tem, o fluxo é zero. Você já está percebendo onde nós vamos chegar. Você já está percebendo como que a gente quantifica esse fluxo. É eis do que trata a lei de Gauss. Tá bom? Vamos começar essa aula agora retomando onde nós paramos na aula passada, que é o estudo, né, de consequências da lei de Gauss dentro de um condutor. Para isso vamos fazer um exemplo. Esse exemplo já nos faz raciocinar bastante sobre o que a gente aprendeu. Então é a seguinte, uma camada esférica, condutora, tendo uma carga menos Q interna, porém fora do centro, né? Então a situação é assim. A situação é assim. Digamos que essa camada esférica tenha raio R e que eu, a meio caminho, tenha uma carga menos Q, localizada aqui. Então, uma camada condutora que contém no seu interior, assimetricamente colocada, uma carga menos Q. A pergunta é, qual é a carga induzida na superfície interna da camada? Qual é a carga induzida na superfície externa da camada? O sigma I, a distribuição de carga interna é uniforme? Sigma externo é uniforme? E como seriam as linhas de campo nessa distribuição? Então vamos criar nosso próprio enunciado. Eu tenho uma camada. Camada pressupõe uma certa espessura, né? Isso é um condutor. Uma carga que excêntrica, uma carga menos que excêntrica. Eu quero saber que carga por indução aparece na superfície interna, que carga aparece na superfície externa e como são essas distribuições. Quem vai nos ajudar nessa empreitada é, para variar, a lei de Gauss. Note bem. Vamos utilizar a lei de Gauss. O que a lei de Gauss diz, né? Que a integral do campo eletrostático numa superfície fechada é a medida da carga líquida contida lá dentro. Então, eu pego marotamente uma superfície gaussiana. Eu pego uma superfície gaussiana S dentro do condutor. S está dentro do condutor. Quanto vale o campo elétrico nos pontos de S? Zero. O campo elétrico nos pontos de S é zero, porque S está dentro de um condutor. O que diz a lei de Gauss? Que o fluxo de um campo elétrico é a medida da carga total lá dentro. Se o campo é nulo, qual a carga total que tem que ter dentro de S? Então, Q total é zero. Se já tem menos Q aqui, dentro de S tem menos Q, e o que eu estou procurando? Se já tem menos Q aqui, qual é a carga induzida na superfície interna? Mais Q. Então aqui, então isso aqui já responde que a carga na superfície interna é mais Q. Ora, se a esfera condutora era neutra e apareceu menos Q na superfície interna, o que tem que ter aparecido na superfície externa?
menos Q. Então aqui aparece. Vocês estão acompanhando, estão vendo como o raciocínio com a lei de Gauss conduz a essas respostas? Então, mais Q na superfície interna, menos Q na superfície externa. Será que a distribuição de cargas na superfície interna é uniforme? Será que essas cargas mais Q estão uniformemente distribuídas? É razoável acreditar que não. Vai ter mais carga mais perto de menos Q. Então, a distribuição dessas cargas seria algo como eu estou escrevendo aqui. Tá certo? Aqui bem adensadinhas e aqui fora mais espaçadas. E aqui? Aqui tem um campo elétrico dentro do condutor que blinda a ação sobre as cargas aqui. Na superfície externa, as cargas estão uniformemente distribuídas. Então, sigma I é não uniforme. As cargas estão mais concentradas perto de menos Q. E sigma externo é uniforme. Vamos tentar comigo traçar as linhas de campo dessa situação? Nós aprendemos na primeira aula que as linhas de campo elétrico saem de cargas positivas e entram em cargas negativas. E nós aprendemos na aula de hoje que nas proximidades de um condutor, o campo elétrico tem que orientação? Perpendicular ao condutor. Então, uma maneira de representar o campo elétrico aqui dentro é saindo perpendicularmente do condutor, da carga a mais, vindo para menos, esse ângulo é 90, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, enfim, já ficaram com uma ideia de como são as... Aqui tem que sair perpendicularmente e entrar aqui. E fazer mais uma aqui. Esse é o traçado das linhas de campo dentro da esfera. Saindo das cargas mais, entrando na carga menos, com a condição de que deixa sempre o condutor perpendicularmente. E fora da distribuição? Fora da distribuição, esse campo elétrico aqui blindou a ação sobre a carga negativa. Como ela está uniformemente distribuída, as linhas de campo elétrico externo são radiais entrando. As linhas de campo elétrico externo são, vou fazer algumas só aqui, radiais. Opa! Quanta informação a gente pode ter com lei de Gauss? Aqui tem um campo elétrico nulo. Esse campo elétrico nulo não blinda tudo o que acontece aí dentro. A camada, a espessura condutora da camada blinda o que está acontecendo lá dentro. Então é razoável que o campo seja radial fora. Bom, e nesse contexto ainda, vamos pegar então uma camada condutora. Agora isso aqui já é chover no molhado, né? Se você tem uma camada grossa condutora, fazendo parte de um condutor, né? Uma camada condutora, eu vou representar a camada por uma coisa grossa assim aqui, né? Essa camada é condutora, as cargas estão na superfície. Tá certo? Estão na superfície da camada, isso aqui se fosse uma coisa curva. Então aqui você tem uma densidade de carga sigma. Qual é o campo nas proximidades dessa camada? Se você quer o campo num ponto, você passa uma gaussiana por esse ponto. Eu quero saber quanto é o campo aqui. Então eu passo uma gaussiana por aqui. A gaussiana aqui pode ser uma moedinha, um cilindro, um paralelepípedo, né? Então aqui eu tenho aqui uma moedinha, metade dentro, metade fora, né? Mesma situação. O campo elétrico é perpendicular e paralelo a N.
paralelo a n. Então, a lei de Gauss, integral de escalar n dA, é a carga contida lá dentro sobre ε0. Isso aqui dá simplesmente E vezes A. E lá dentro, a carga contida dentro dessa gaussiana é a carga contida na parte que ela pegou. Se ela tem densidade sigma e área A carga contida é sigma A sobre ε0. E nós, de novo, recobramos o resultado que a gente tinha para um condutor em geral. Isso nada mais é do que uma particularização do resultado que a gente viu em geral. E se a placa for não condutora? Então, simetria plana, placa não condutora. Então, tem uma placa aqui, né? Uma placa aqui. Ela tem uma distribuição de carga, né? Ela tem uma distribuição de carga. Eu posso agora imaginar que eu tenho campo elétrico dos dois lados da placa, né? Dos dois lados da placa. Então, se eu quero um campo elétrico nesse ponto, simetricamente nesse, eu passo aqui uma gaussiana que, de novo, pode ser um cilindro. Pode ser esse cilindro aqui agora. Agora, esse cilindro tem os dois lados, né? Os dois lados do cilindro, um de cada lado, e ambos, né, vão ter campo nas suas tampas. Então, o fluxo através desse cilindro, né, φ, que é integral de n dA, vai ser a carga contida lá dentro sempre, né, sobre ε0. Bom, aqui por simetria, o campo também vai ser perpendicular à placa. As normais externas eu estou indicando. A gente coloca normais externas. As normais externas eu estou indicando. Então, a carga contida dentro dessa gaussiana S que eu anotei é a carga contida aqui. Tá bom? Ora, na superfície lateral do cilindro não vai haver fluxo, porque o campo é perpendicular às tampas. Então, isso aqui dá o campo uniforme, não tem razão para ser diferente aqui ou aqui, né? 2EA, porque aqui dá E vezes A, aqui também. Note que não se anulam, porque as duas normais são paralelas ao campo. 2EA igual, que carga tem aqui dentro? Sigma A sobre ε0, portanto, o campo é sigma sobre 2ε0. E agora a gente pode fazer umas brincadeiras, né? A gente pode fazer umas brincadeiras. Vamos imaginar que eu tenha duas placas, uma perto da outra, né? Uma com densidade mais sigma, outra com densidade menos sigma. Duas placas carregadas, cada uma agora com densidade mais sigma e menos sigma, e eu quero saber onde é o campo para qualquer ponto. Como é o campo para qualquer ponto? Que princípio nós vamos aplicar? Quando você tem duas distribuições e quer o campo das duas distribuições, que princípio você aplica? O princípio da superposição. Então, esqueça a placa menos sigma. Vamos escrever em cada região o campo da placa mais sigma. Por esse resultado aqui, por aquele resultado ali, você percebe que deste lado dessa placa mais sigma tem um campo que vale quanto? Sigma sobre 2ε0. Desse lado da placa mais sigma tem um campo que vale quanto? Sigma sobre 2ε0. E como não depende da distância, aqui também tem um campo que vale quanto? Então, aqui está o resultado para a placa mais sigma, resultado anterior. Esquece a mais, pensa na menos. Nesse lado da placa tem um campo que vale quanto? Só que com que sinal?
menos sigma sobre 2ε0. Aqui tem um campo que vale quanto e aponta para onde? E aqui? Um campo que aponta para dentro e vale. O que diz o princípio de superposição? É que o campo ponto a ponto é a soma desses campos. Aqui eles se matam, aqui eles dobram, né? Na verdade, eu vou evitar os sinais para não fazer um duplo erro. A hora que eu ponho o sentido, já estou levando em conta o sinal, tá bom? Vou eliminar os sinais para não cometer erros que se compensam. Então, aqui, esses dois campos se anulam ou somam? Se anulam. Aqui. Aqui. Então, se eu tivesse que fazer um gráfico, desse campo aí, né? Aí eu faria o quê? Aqui fora o campo é nulo. Aqui fora o campo é nulo. Aqui ele vale sigma sobre ε0 e aqui ele é nulo. Então aqui está o meu E. Legal? E você pode brincar, se as densidades fossem diferentes, somando ponto a ponto o campo de cada placa. Tá certo? Somando ponto a ponto o campo de cada placa. Aqui, eu vou imaginar que agora é tudo aplicação do mesmo princípio. Uma outra aplicação imediata, que eu tenha duas placas condutoras agora. Vou fazer isso bem depressa, porque, como eu estou dizendo, é mera aplicação do que nós vimos, né? Duas placas condutoras. Uma placa assim, digamos que essa com carga a mais. Nas placas condutoras, as cargas vão para a superfície, né? E aqui, cargas negativas. Como é o campo para cada uma delas? Campo da placa positiva. Você tem um E para cá, né? Um E para cá e um E para cá. Quanto é esse campo, né? Esse campo é a soma. Como se eu tivesse duas lâminas. O campo desse é sigma sobre 2ε0. O campo desse também. Então, o campo aqui é sigma sobre ε0. Aqui também. Pela mesma razão, né? Aqui o campo é assim e aqui o campo é assim e vale sigma sobre ε0 menos sigma sobre ε0. Como se eu tivesse duas placas, né? Os campos se somam. Aqui no meio o campo é nulo porque isso é um condutor. Aqui no meio o campo é nulo porque isso é um condutor. Aqui também. E agora, se eu aproximar as duas placas? E se eu trouxer agora uma placa pertinho da outra? Essa placa com essa aqui agora. Agora nós vamos observar o fenômeno da indução, né? Essa placa positiva atrai a negativa para cá, essa negativa atrai para cá. Então aqui eu fico com uma carga... Com que densidade eu fico aqui agora? Essas cargas migraram para cá e eu fico com densidade 2 sigma. Essas negativas migraram para cá, eu fico com densidade menos 2 sigma. Então, quanto é o campo aqui dentro? O campo aqui dentro é o campo de duas placas, só que com 2 sigma agora. Então, o campo aqui dentro é 2 sigma sobre ε0. Tá aqui. Certo? Bom, agora, enfim, acho que até o final da aula, explorar de vez mesmo as simetrias faltantes. Uma das 3 simetrias notáveis, né, que são a plana, a cilíndrica e esférica, nós vamos ver agora. Campo de um fio infinito usando a lei de Gauss. Então, simetria cilíndrica, né? Simetria cilíndrica.
campo de um fio infinito. Então a situação é essa. Você tem um campo, né, calculado com densidade lambda, carregado com densidade lambda. Vou admitir que eu tenha mais lambda. E eu quero então calcular o campo elétrico que esse fio produz nas suas imediações. Você se lembra, esse é um exercício resolvido na aula passada, né? Se alguém se recorda de quanto dava a resposta, lambda, alguém tem no caderno aí? Essa era a resposta que eu achava para o campo elétrico a uma distância, né? A uma distância x do fio, certo? A uma distância x do fio. O campo elétrico aqui. Agora você tem um fio infinito. Você vai usar a lei de Gauss, que é EDA igual a Q int sobre ε0, para calcular esse campo. Qual é a simetria da superfície gaussiana que explora integralmente a simetria física do problema? A distribuição de carga é um fio. Um fio tem que simetria? Qual é a superfície que, onde você se colocar, você estará, por exemplo, à mesma distância do fio? Qual é a superfície gaussiana conveniente agora? Esse é um preço que a gente paga para aplicar a lei de Gauss. Escolher a simetria que condiz com a do problema. Alguém já falou aí que superfície é essa? É um cilindro longo, né? É um cilindro longo aqui, né? Que tem uma altura h. Esse cilindro tem uma altura h. Então ele pegou essa carga aqui, né? Ele pegou essa carga que está aqui dentro, né? E como é o campo? Como que é o campo desse fio? Se eu fizer uma visão de topo, né? Aqui está o fio, né? Aqui está o fio. O campo elétrico desse fio é radial. Eu vou escrever aqui algumas linhas de E só. O campo elétrico do fio é radial. Certo? Então, num ponto qualquer, eu pego um ponto qualquer aqui, né? Pego um ponto qualquer aqui. O que eu vejo? Eu vejo o campo radial e, claro, paralelo à normal lateral do cilindro. E esse fio, e esse campo, como eu vi que tem direção x, o fluxo nas tampas é desprezível. O fluxo nas tampas é desprezível. Então vamos escrever a lei de Gauss para calcular esse campo. O que a lei de Gauss diz? Que o fluxo é igual à carga contida lá dentro. Sobre S, né, sobre os pontos de S, o que eu tenho? OE é paralelo à normal e o módulo de E é uniforme. Sendo assim, essa integral vira simplesmente EdA, E é uniforme, eu tiro da integral, fica a integral de dA. E vezes A igual Q interna. A carga interna é uma carga distribuída num fio de comprimento H. A carga contida dentro de S é a carga contida num comprimento H. Que carga é essa? Se a densidade é linear, a carga contida vale quanto? Lambda vezes H. Correto? Lambda vezes H. E a área lateral do cilindro, quanto vale? Quanto vale a área lateral dessa superfície S de raio R? De raio R. E vezes 2π RL igual H, né? E vezes 2πRH igual a lambda H sobre ε0,
não poderia depender de H, né? Portanto, OE é lambda sobre 2π ε0R. Compare esse resultado com esse. Aqui você se lembra da mão de obra que nós tivemos? Transformação trigonométrica, θ, não sei o quê. Aqui com 3 linhas, pagando um certo preço, eu calculei o campo elétrico desse fio. Desnecessário dizer que a lei de Gauss é vantajosa. Aqui está um exemplo típico de que explorar a simetria é uma coisa vantajosa para nós. Tá? Esse campo elétrico é um campo elétrico que tem simetria cilíndrica. Às vezes a gente denota isso com um versorzinho que se chama Rho chapéu. Para não confundir com R, né? Rho é o versorzinho, não é constante como x, y, z, é um versor, né, que tem a direção radial, porém em componentes cilíndricos. Se não gostar, põe R chapéu mesmo. Enfim, entenderam isso? Entenderam isso? Uma das primeiras aplicações da lei de Gauss. A simetria que vem agora é uma das mais importantes e mais famosas, né, que é a simetria esférica. A propósito, a última que está faltando. E nós vamos entender agora duas informações importantes sobre teoremas de camada, né? Então vamos lá. Simetria esférica. E nós vamos usar uma casca, né? Ou mesmo uma esfera condutora. Não olha para a lousa, vamos acompanhar comigo, vamos extrair o que a lei de Gauss tem de interessante. Primeira coisa, por que do ponto de vista de distribuição de carga, uma casca, igual uma casca de ovo esférica, por que uma casca de ovo é semelhante a uma esfera maciça, se elas forem condutoras? Na esfera, se for condutora, onde estão as cargas? E na casca? Então, do ponto de vista de distribuição de carga, essas duas entidades são equivalentes. Então, uma ou outra. Vamos pegar casca, uma casca de raio R. Acompanha comigo agora. Nós vamos descobrir 2 resultados conhecidos como teorema das cascas ou das camadas. Tá bom? Então, o que eu quero? Eu quero calcular o campo elétrico de R para qualquer R. R é a distância ao centro da camada. Tá bom? R é a distância ao centro da camada. Primeira situação, então, eu vou pegar... Sempre é mais fácil começar pelo R fora da camada. Vou começar pelo R maior que R. Isso quer dizer que eu estou em pontos fora da camada. Eu quero então calcular o campo elétrico a uma distância R da camada. Eu quero calcular aqui o campo elétrico. Qual era a frase que nós ressaltamos? A lei de Gauss relaciona campos sobre uma superfície com a carga lá dentro. Então, passe uma superfície pelo lugar onde você quer o campo. Qual é a melhor superfície que explora a simetria dessa distribuição? Eu posso passar um cubo aí fora? Qual a melhor superfície que explora integralmente a distribuição que é esférica? É uma esfera. Então, aqui fora, eu passo, não vou completá-la, mas isso aqui é uma esfera de raio R, certo? Então, a minha gaussiana S1 é essa esfera, tá? Então, o que eu faço? Eu escrevo a lei de Gauss para S1. Então, NDA igual Qint sobre ε0. Ó, por argumentos de simetria, o campo em S é radial, anormal também.
Então, E é paralelo a N e não tem razão para o módulo de E ser diferente num ponto ou no outro por simetria. Então, essa integral simplesmente vira E é uniforme, sai da integral, E é paralela a N, mata o cosseno. E qual é a integral, qual é a área da esfera que eu passei? Qual é a área da superfície gaussiana que eu passei? 4πr ao quadrado. A área de uma esfera de raio R é 4πr ao quadrado. Isso dá... Que carga tem dentro dela? Eu vou dizer que a carga... Eu não sei que letra eu estou usando lá, mas eu quero pôr a mesma letra, tá bom? Qzão. Então, essa carga aqui, ela está carregada com carga Q. É Q, carga da esfera, sobre ε0. Portanto, o campo elétrico E de R é 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado, e como ele está orientado para fora, na direção radial R. Com o que esse campo se parece? Com o que esse campo se parece? Com uma carga pontiforme Q, se estivesse localizada onde? Se estivesse localizada à distância R de onde eu passei. Que ponto é esse? Centro da esfera. Então veja, para pontos localizados fora de uma distribuição esférica de carga, o campo se comporta como se a carga estivesse concentrada no centro da simetria esférica. Para qualquer distribuição esférica de carga em pontos fora, o campo se comporta como se a carga da distribuição estivesse no centro. Item B. É o que falta agora, né? Um campo interno à superfície. Então, eu vou pegar a gaussiana S2, que é também uma esfera, né? Que é também uma esfera, e vou escrever a lei de Gauss para a gaussiana S2. A integral em S2 de escalar em dA é a carga contida dentro de S2 dividida por ε0. Quanta carga tem dentro de S2? Olha e fala. Onde está a carga da casca? Onde está a carga da casca? Então, o que tem dentro de S2? Nada. Então, isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, o campo dentro da camada é zero. Segundo teorema das camadas, por uma camada, uma esfera, por uma camada ou uma esfera condutora, dentro da camada não atua força nenhuma. Então, o campo elétrico é nulo dentro dessa camada, portanto, aí não atua força sobre uma carga eventualmente colocada aí. Entenderam os dois teoremas aqui? Para pontos exteriores, tudo se passa como se a carga estivesse concentrada. Para pontos internos, o campo e, portanto, a força sobre qualquer carga aí é nula. Entenderam isso? Então, se eu tivesse que simular, se eu tivesse que fazer um gráfico desse campo aí, eu faria o seguinte. Aqui eu tenho a esfera, né, de raio R. Dentro da esfera, o campo é nulo. Fora da esfera, o campo cai como se fosse o de uma carga pontiforme. Assim que eu veria esse campo elétrico de uma camada. Isso que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Bom, vamos avançar um pouco mais nesse conceito e complicar um pouquinho esse conceito. Agora, ao invés de uma casca ou uma esfera condutora, vamos pegar uma esfera maciça agora, uma esfera isolante
com densidade de carga uniformemente distribuída. Vou fazer aqui também. Então agora eu tenho também simetria esférica, porém vou cuidar de uma esfera não condutora com carga Q e raio R ou equivalentemente com densidade ρ e raio R. Uma densidade volumétrica ρ e raio R. É claro que se eu precisar, né, essa densidade volumétrica significa carga contida no volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Isso aqui você pode escrever como 3Q sobre 4πr ao cubo. Quem dá Q, dá ρ. A relação entre ambos está aí. Então, vamos, exemplo do que fizemos com a casca, está aqui a esfera. A esfera agora, aqui tem uma densidade ρ, ela é um volume agora. Agora as cargas estão na superfície? Todas as cargas da esfera agora estão na superfície? Não, ela é não condutora. Então, como sempre, vamos começar, né? Ou carga Q, se você quiser. Vamos conversar, então calcular E de R. Primeiro, é mais cômodo começar sempre para pontos externos. O que diz a lei de Gauss? Se você quer calcular ponto aqui, passa uma gaussiana por aqui. Então, eu quero calcular o ponto a uma posição R maior que R. Passa uma gaussiana no ponto P. Que gaussiana eu passo no ponto P que explora a simetria do problema? Uma esfera. Então, aqui está a gaussiana S1 que passa por P e explora a simetria do problema. É uma esfera. Bom, por simetria, aqui o campo elétrico é radial e paralelo à normal à superfície externa. O que diz a lei de Gauss? A integral de E sobre S1 de E escalar em N dA é a carga contida lá dentro, dividida por ε0. Em S1, E é paralelo a N. E por simetria, o módulo de E é uniforme. Então, isso aqui simplesmente me dá E vezes 4πr ao quadrado. De novo, né, o campo vezes a área da superfície que eu passei, igual. Qual a carga contida dentro de S1 vermelha? A carga contida dentro de S1 vermelha é Q maiúsculo. Q sobre ε0, portanto, o campo elétrico para pontos fora é 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado, na direção R. O que isso parece, mais uma vez? O campo de uma carga pontiforme. Aqui também vale, né, aquela informação anterior já. Para qualquer distribuição simétrica de carga, qualquer distribuição simétrica, o campo fora é como se a carga tivesse concentrada. E dentro? Dentro é um pouco mais envolvido, né? Item B, para R menor que R. Eu quero calcular o campo elétrico agora dentro dessa gaussiana. Acompanhem comigo agora. Eu passo aqui agora uma gaussiana S2 dentro da esfera condutora, né? E o que eu vou escrever? Eu vou escrever aquilo de novo. A integral dentro de S2 de E escalar N dA é a carga contida lá dentro por ε0. Pelos mesmos argumentos, e por questões de simetria, aqui o campo elétrico é também radial, paralelo a N, né? Essa gaussiana agora tem esse raio R aqui, E o que eu vou escrever? O que eu posso escrever?
desse lado eu posso escrever que E vezes 4πr ao quadrado, do lado de cá, igual a carga contida lá dentro. Agora presta atenção. A carga contida lá dentro é Q maiúsculo. Toda a carga da esfera está contida dentro de S2. Quanta carga está? É isso que a lei de Gauss quer saber, né? Então isso aqui é um Q de R, vamos chamar assim, né? É uma carga que depende de R, dividida por ε0. Mas, se você lembrar da definição de ρ, que é a carga contida num volume, ou infinitesimalmente dq dv, você tira daqui que a carga é ρ vezes v. A carga contida lá dentro é ρ, ρ é uma densidade volumétrica vezes e. Qual é a densidade volumétrica de carga dessa esfera? Eu já escrevi. É 3Q sobre 4πr ao cubo. E qual é o volume da esferazinha onde eu quero a carga? Qual é o volume da esferazinha verde? 4/3 de π o quê? R ao cubo. Então, isto vai com isto, certo? Opa, eu escrevi. Então, isso aqui dá Q R ao cubo sobre R ao cubo. Essa é a carga Q de R que está lá dentro. Certo? Eu calculo a carga usando a densidade. Agora eu venho na lei de Gauss, substituo e resolvo o problema. Então, E vezes 4πr ao quadrado igual a Q R cubo por R cubo ε0. Isso com isso, portanto, E vale a Q sobre 4π ε0 R cubo R. Se você usar a definição de ρ, você vai achar que isso aqui vale ρr sobre 3 ε0. Então, o campo elétrico E vale Então, diferentemente do caso condutor, agora o campo elétrico não é nulo dentro, ao invés disso, é linear com R. Então, se eu quiser representar o campo dessa distribuição aí, né, eu vejo que até o raio R, o campo elétrico E é linear com R. Então é assim. E a partir daí, cai de novo com 1 sobre R ao quadrado. Resolver um problema desse sem utilizar a lei de Gauss não é impossível, mas é muito trabalhoso e envolve uma matemática que, nessa altura do campeonato, nós ainda não temos. Aqui a relação de exercícios. Era isso por hoje. Obrigado.